Uma investigação que revela mais que um esquema criminoso. Expõe um mercado que lucra com o desespero e transforma o sonho de recomeçar em moeda de troca. Na rota da esperança, o perigo muitas vezes viaja junto, invisível aos olhos. A investigação da Polícia Civil de Roraima revelou um suposto esquema internacional de tráfico de pessoas que saía de Havana, atravessava países da América do Sul e chegava ao Brasil pela chamada Rota das Guianas. Segundo a polícia, ao menos 200 cubanos podem ter sido vítimas desde novembro de 2025. Inclusive, é a terceira prática criminosa mais rentável do mundo, estando atrás apenas do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Sempre com violência ou grave ameaça e com uma finalidade específica de algo, seja da escravidão, da servidão, da exploração sexual ou até mesmo da venda de órgãos. Boa noite, você que nos acompanha em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo suspeito? Então mande sua denúncia para o Norte Investigação. O nosso WhatsApp, 92, o prefixo 99297-2401. O que estiver errado, a gente investiga, vai atrás das respostas. Você vai acompanhar agora todos os detalhes de mais uma reportagem exclusiva do Norte Investigação. A Polícia Civil desarticulou um suposto esquema internacional de tráfico humano que teria transformado Roraima em porta de entrada para migrantes trazidos ao Brasil por meio de uma rede clandestina. E segundo as investigações, os estrangeiros eram atraídos por promessas de facilidades na viagem e oportunidade de trabalho. Ao chegar, muitos passavam a acumular dívidas com a organização. Um mecanismo frequentemente utilizado por esse tipo de crime para manter o controle das vítimas naquele local para onde essas vítimas foram encaminhadas. Uma história que expõe não apenas um crime, mas um mercado ilegal que lucra com o desespero de quem busca uma chance de recomeçar. Veja agora a reportagem completa. Uma rota silenciosa que cruzava fronteiras, driblava fiscalizações e transformava sonhos de recomeçar em mercadoria humana. A investigação da Polícia Civil de Roraima revelou um suposto esquema internacional de tráfico de pessoas que saía de Havana, atravessava países da América do Sul e chegava ao Brasil pela chamada Rota das Guianas, um corredor migratório cada vez mais explorado por organizações criminosas. Sem conseguir vistos para entrar diretamente no país, muitos cubanos acabam vulneráveis às redes que prometem passagem segura, mas entregam dependência, dívida e risco. As investigações apontam que o líder do esquema seria o venezuelano José Alberto Lira Lezama, de 32 anos. Segundo a polícia, ao menos 200 cubanos podem ter sido vítimas desde novembro de 2025. Ele foi preso em uma casa que pertence a um policial militar e a eventual ligação do agente com o grupo agora é investigada. Para os policiais, o suspeito coordenava toda a operação logística, da saída das vítimas até a redistribuição pelo Brasil. Organizações de tráficos humanos costumam atuar como empresas clandestinas. Há recrutadores responsáveis por identificar pessoas em situação de vulnerabilidade, geralmente enfrentando crises econômicas, instabilidade política ou falta de oportunidades. Em Cuba, as vítimas teriam sido atraídas por promessas de emprego formal, moradia e rápida regularização migratória. Eles eram aliciados por essa rota de imigração e atraídos para entrar em território nacional. Cuba passa por dias difíceis, com escassez de alimentos, escassez de energia, e muitos cubanos têm saído do país. E diante desse cenário, uma das rotas adotadas pelos cubanos tem sido a rota das Guianas para o Brasil. E nessa rota nós temos aí uma rede de pessoas que auxiliam esses cubanos a chegar
no Brasil. Depois do aliciamento, começa a fase da dependência financeira. Os criminosos oferecem o pacote completo da viagem, transporte, documentação, hospedagem e alimentação. Mas tudo é cobrado. As dívidas podem chegar a milhares de dólares. Sem dinheiro e já fora do país de origem, muitos migrantes passam a obedecer às ordens do grupo por medo de abandono, deportação ou ameaças contra os familiares. Estamos falando de uma das mais delicadas violações de direitos humanos, que é o tráfico humano. Inclusive, é a terceira prática criminosa mais rentável do mundo, estando atrás apenas do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Segundo a investigação, os cubanos percorriam uma rota longa até chegar em Letén, na Guiana, cidade fronteira com o Brasil. Esse tipo de trajeto fragmentado é comum no tráfico de pessoas. Quanto mais países envolvidos, mais difícil se torna o rastreamento pelas autoridades internacionais. O crime de tráfico humano é crime específico, previsto no artigo 149-A do Código Penal, que é possível ser cometido de diversas formas diferentes. Aliciando, transportando, dando guarida a determinadas pessoas, sempre com violência ou grave ameaça e com uma finalidade específica de algo, seja da escravidão, da servidão, da exploração sexual ou até mesmo da venda de órgãos. Já em Boa Vista, o acolhimento escondia outra realidade. A polícia descobriu um hostel clandestino no bairro Tancredo Neves, na zona oeste da capital. O local funcionaria como base operacional do grupo. Cada migrante pagava cerca de R$100 por diária, valor que ampliava a dívida e reforçava o controle da organização. Essas pessoas iam para esse hostel, né? Hostel bem com aspas, porque não há alvará nenhum, né, para funcionamento, não há qualquer identificação como um hostel, então é uma casa em que nós nos deparamos lá com quase 30 camas nessa casa, que era utilizado como alojamento para esses cubanos, para que eles ficassem em Boa Vista até que eles conseguissem embarcar para outras regiões do país. Especialistas apontam que esses locais são conhecidos como casas de trânsito. Funcionam como pontos de retenção temporária, onde as vítimas aguardam instruções, acumulam débitos e muitas vezes têm a liberdade monitorada. Embora nem sempre haja cárcere físico, o controle psicológico e financeiro costuma ser o suficiente para impedir fugas. A gente sabe que tem um perfil, geralmente, né, de pessoas, na sua grande maioria, homens, e quando se trata desse público, geralmente são cooptados a trabalhar em áreas de garimpo. Mas também temos mulheres e mulheres trans, geralmente para a prática de exploração sexual. Com o aumento do fluxo migratório, o grupo teria deixado de usar residências comuns e estruturando uma operação maior e mais profissional, uma estratégia típica de organizações que percebem a alta demanda e passam a operar em escala quase industrial. Da capital de Roraima, os cubanos eram encaminhados para outros centros do país com o apoio de uma rede logística. Havia integrantes responsáveis por compra de passagens, organizar viagens terrestres e indicar rotas menos fiscalizadas. Manaus, Brasília, Curitiba e São Paulo aparecem entre os destinos mais frequentes, grandes cidades onde a circulação intensa ajuda a tornar essas pessoas praticamente invisíveis. A investigação também identificou indícios de fraude. Alguns migrantes pagaram em dólar por essas passagens aéreas emitidas com milhas furtadas de vítimas em outros estados brasileiros. Quando tentaram embarcar, ainda no país de origem, foram barradas, um sinal de que o grupo diversificava as práticas criminosas para manter o esquema ativo. Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de R$12 mil em espécie, distribuídos em diferentes moedas, como dólar americano, peso cubano, peso Nicarágua e real.
Para os investigadores, a variedade indica uma movimentação financeira constante e internacional, muitas vezes fora do sistema bancário, para evitar rastros. Celulares, documentos, chips ainda lacrados que seriam vendidos aos migrantes e cadernos de anotações também foram recolhidos. Esse tipo de material costuma ser fundamental para mapear a estrutura das organizações, identificar colaboradores e descobrir novas rotas. 2 veículos pertencentes ao policial militar também foram apreendidos e, segundo a polícia, seriam usados no transporte dos estrangeiros. A suspeita de apoio interno preocupa os investigadores, já que a participação de agentes públicos podem facilitar travessias e reduzir o risco de abordagens. As apurações apontam que a organização era dividida em núcleos, um responsável pela travessia internacional, outro pelo alojamento e um terceiro pela distribuição das vítimas. Essa fragmentação é uma das principais estratégias do tráfico humano. Cada integrante sabe apenas o necessário, dificultando que toda a rede seja desmantelada. Porque é pouco provável que o traficante de humanos ele atue só, uma vez que você precisa de pessoas, na maioria das vezes, para falsificar documentos, para possibilitar meios de transporte, para conseguir tirar você de um lugar para colocá-lo em outro. E essas pessoas, conforme elas começam a cooperar com a situação criminal, elas também passam a ser responsabilizadas criminalmente por isso. E aí quando você vai ver crimes em cadeia. E o crime de tráfico de pessoas, ele passa a ser um dentre vários outros. Segundo organismos internacionais, o tráfico de pessoas movimenta bilhões de dólares por ano e está entre as atividades ilícitas mais lucrativas do planeta, atrás apenas do tráfico de drogas e armas. As vítimas frequentemente acabam submetidas ao trabalho análogo à escravidão, exploração sexual ou jornadas exaustivas para quitar dívidas que nunca param de crescer. Que geralmente vem associado a uma proposta de emprego muito fácil, né? Ou propostas de altos ganhos, o que muitas vezes leva essa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade a aceitar. No Brasil, a posição geográfica e a extensão de fronteiras terrestres tornam a região norte especialmente vulnerável a esse tipo de crime. Rotas menos fiscalizadas e grandes distâncias favorecem a ação de atravessadores. Agora, a polícia tenta identificar quantas pessoas ainda podem estar sob influência dessa rede, se há outros envolvidos operando nas mesmas rotas. Uma investigação que revela mais que um esquema criminoso. Expõe um mercado que lucra com o desespero e transforma o sonho de recomeçar em moeda de troca. Na Rota da Esperança, o perigo muitas vezes viaja junto, invisível aos olhos, mas presente em cada fronteira cruzada. O caso revela um alerta importante sobre o avanço do tráfico de pessoas em regiões da fronteira. Esse tipo de crime costuma se aproveitar da vulnerabilidade dos migrantes, que muitas vezes fogem de crises econômicas e sociais em busca de oportunidades. Segundo os organismos internacionais, o tráfico humano está entre as atividades ilegais mais lucrativas do mundo, movimentando bilhões de dólares todos os anos. As organizações operam com estrutura profissional, semelhante à de empresas, com recrutadores, intermediários, transportadores e responsáveis pela movimentação financeira. Um dos métodos mais comuns é a criação de dívidas que prendem as vítimas à organização. Ao aceitar a tal ajuda para viajar, o migrante passa a dever valores altos. E essa dependência pode abrir caminho para diferentes formas de exploração. A suspeita de participação ou facilitação por pessoas com acesso a estruturas oficiais torna esse cenário ainda mais preocupante. Por isso, investigações detalhadas são fundamentais para identificar todos os responsáveis
e interromper as possíveis rotas criminosas. O inquérito segue em andamento. As autoridades buscam agora identificar outros envolvidos, além de mapear a real dimensão da rede. Casos como esse reforçam a importância da denúncia e da atuação das forças de segurança para combater um crime que atinge diretamente a dignidade humana. E daqui a pouco as notícias pelo Brasil com o Giro pelo Norte. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais. Cuida com telemedicina na palma da mão, clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana, ampara com assistência funeral de até R$ 5.000. E a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. É segurança real em todas as fases da vida. O QR Code está aí na tela. Bem mais, lançamento da Sul América. Entre em contato, preço promocional R$ 44,00 só para esse lançamento. Bem mais. Agora é hora de ver os destaques da semana no Brasil, no mundo. Fique de olho no Norte. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Purgare para desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação aconteceu simultaneamente em cidades do Acre, Pará, Alagoas e Minas Gerais. Segundo as investigações, o grupo enviava principalmente cocaína para estados do Nordeste e Sudeste. Durante as operações, foram apreendidos 60 quilos da droga. A Justiça determinou o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva, o bloqueio de até R$ 108 milhões e o sequestro de imóveis e veículos ligados aos investigados por ordem da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Rio Branco, no Tribunal de Justiça do Acre. Aqui em Rondônia, a morte da professora de Direito Juliana Santiago, de 41 anos, causou grande comoção. Ela foi vítima de um ataque dentro de uma sala de aula em uma faculdade particular em Porto Velho. Segundo as investigações, João Cândido Júnior, de 24 anos, teria aguardado que a docente estivesse sozinha antes de iniciar uma discussão que terminou em agressões com faca. Juliana sofreu ferimentos graves. A professora chegou a ser socorrida por alunos e encaminhada ao Hospital João Paulo II, mas não resistiu. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi contido por um aluno que é policial militar. A Polícia Civil de Rondônia descartou versões apresentadas pelo investigado, incluindo a alegação de que a faca teria sido entregue pela própria vítima e a hipótese de que o crime teria sido motivado por questões acadêmicas. De acordo com a delegada responsável, Leisa Loma Carvalho, não há elementos que sustentem essas afirmações. Uma pessoa próxima à professora também declarou que a arma utilizada não pertencia a Juliana. A principal linha de investigação aponta que o crime pode ter sido motivado por rejeição. O corpo da professora foi liberado pelo Instituto Médico Legal e levado para Salvador, na Bahia, onde foi cremado. A instituição de ensino informou que o aluno foi expulso e as aulas foram retomadas dias depois do ocorrido, com homenagens de estudantes e professores que destacaram o legado e a dedicação de Juliana à educação. O foragido da Justiça, José Mateus Silveira Carneiro, conhecido como Galo Cego, foi preso durante uma operação no Morro do Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro. Ele é apontado pela Polícia Civil do Tocantins como uma das principais lideranças criminosas do estado e teria sido diretamente responsável por pelo menos 20 homicídios durante a onda de violência registrada em 2023. Além da captura do investigado, a polícia também cumpriu 5 mandados de prisão em Palmas. A defesa de Galo Cego informou que, por enquanto, não se manifestará.
Muito obrigado por sua audiência aqui no Norte Investigação. E você da região Norte, de outras regiões do Brasil, continue participando. Envie sua denúncia ou sugestão. Nosso WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. Na próxima semana, voltamos com mais uma reportagem investigativa e exclusiva. Lembre-se, estamos também no site norte.com.br, nas redes sociais e na Rádio Norte FM. Até lá!